Olá, muito boa tarde. Por estes dias vão sendo divulgadas sínteses diocesanas nesta fase que integra já a dinâmica do Sínodo, agendado pelo Papa para 2023. A sinodalidade na vida da Igreja desafiou comunidades, promoveu encontros e partilha e tem revelado a vontade e o desejo de um itinerário renovado na Igreja Católica. Temos hoje entre nós o professor Dr. José Eduardo Borges de Pinho, teólogo e professor jubilado da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado por estar aqui uma vez mais connosco no programa Eclésia. Já começam a ser conhecidas algumas sínteses diocesanas depois deste período de reuniões e partilhas diversas a nível diocesano e local, nas comunidades. Por aquilo que vai já lendo em algumas destas sínteses, vai percebendo que se fez um caminho no sentido daquele que o Papa pedia? Sim, eu creio que globalmente são ainda dados relativamente escassos, mas suficientes para se perceber que houve um trabalho importante em muitas comunidades e grupos, certamente com dificuldades. Isso não é difícil imaginar, mas temos que guardar depois as sínteses diocesanas, que ainda não estão praticamente divulgadas, e depois a síntese nacional. De qualquer forma, há um dado que é indiscutível. Há algumas questões que nós vemos refletidas e colocadas noutros lugares. Estou a referir-me, por exemplo, ao caminho sinodal alemão, ou, por exemplo, aos resultados em termos de síntese em Espanha, que já foram divulgados nos últimos dias. Há um conjunto de questões e há toda uma visão global de exigência de renovação, de reforma, de mudança e, sobretudo, de participação. As pessoas sentem que muitas ficarão, porventura, à margem deste processo, mas aquelas que participam e estão empenhadas sentem que estamos num período de mudança e de grande esperança nessa matéria. Eu creio que mesmo que nós estamos a viver nestes dias e nos próximos anos, nós estamos a viver o acontecimento mais importante depois do Concílio Vaticano II. Porque não é um acontecimento fechado, aqui o próprio Concílio demorou os seus anos de preparação e demorou os seus anos de realização. E continua na fase, chamemos, da recepção. Mas este processo que foi lançado está a ter dimensões, eu penso que muito significativas, embora há sempre um ponto de interrogação, que é que vai ser feito, o que é que vai resultar depois na prática, em termos de decisões, aos diversos níveis. Porque aqui há, a meu ver, dois problemas e outros, mas um deles é sem dúvida que os discursos, sejam teológicos, os outros não resolvem nada. Ajudam a iluminar as questões, a situação da vida da Igreja, etc. Mas, como aliás o próprio Papa tem sublinhado, não são os documentos, que o Sínodo não é para fazer documentos, embora os documentos sejam necessários e ajudam, e há documentos muito bons. Estes documentos de preparação para o Sínodo são muito bons. Portanto, aqui interessa, creio eu, passar a pouco e pouco, mas das palavras aos atos. É uma questão operativa, que exige mudanças de mentalidades, e também, depois, a nível de estruturas. E depois há um outro problema que não podemos esquecer. Felizmente a Igreja é uma grande comunidade católica em que há unidade na diversidade. E essa diversidade é muito grande, embora haja sempre tendências uniformistas que se têm até imperado ao longo da história, e nós estamos a ser, de certa forma, marcados bastante por isso. E há depois os diversos níveis de realização. Paróquias, associações e movimentos, o nível das dioceses, o nível da Igreja inteira, da Igreja Universal, e digamos que uma questão que pode ser colocada com toda a veemência e clareza a um nível, chamemos-lhe, paroquial ou diocesano, tem que ter em conta que há toda uma abrangência global que, nos casos, pode ajudar, noutros casos, pode bloquear. Conhece certamente que, por exemplo, à volta do Sínodo ou
melhor, do caminho sinodal na Alemanha, tem havido alguma polémica, inclusive bispos de outros países que têm chamado a atenção que o processo estará, digamos, a ir longe demais. Portanto, há aqui uma interação que, umas vezes será de impulso, de crescimento, outras vezes, porventura, poderá ser de bloqueio. Algo que parece ser, digamos, pacífico é esta experiência inovadora da escuta, de chamar, e particularmente aqueles que até nem estão próximos, nem são assíduos à comunidade, chamá-los à comunidade, escutá-los, perceber como eles veem aqueles que frequentam a comunidade cristã, e isto tem levado a um impacto muito positivo nessas pessoas e nas outras da comunidade, no sentido deste envolvimento e de uma carga de proximidade e de afetividade que se constrói. É um caminho a aprofundar na dinâmica das nossas comunidades? É o caminho prioritário, diria eu. Exatamente porque nós falamos de sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja, não é para estarmos a falar apenas uns com os outros, é para que a nossa existência cristã e o nosso testemunho para fora sejam de facto mais autênticos, mais verdadeiros e mais interpelativos. Portanto, toda a questão da sinodalidade tem que ver com a missão da Igreja, aquilo que a Igreja é chamada a ser e a fazer. E nesse sentido, é óbvio que o problema principal acaba por ser a resposta à pergunta: como é que nós, como comunidade, como grupo, como é que nós nos situamos num determinado contexto, face à vida das pessoas e, sobretudo, face àquelas que, por uma razão ou por outra, estão em busca de Deus, mas não encontram na Igreja aqueles sinais que gostariam de encontrar, ou até estão afastadas e digamos que a missão da Igreja aqui aparece precisamente como antes de mais, com uma pergunta: o que é que nós fazemos ou deixamos de fazer que não ajuda as pessoas, de facto, a sentirem alguma interpelação? Não nossa, não da Igreja, porque aqui há um aspecto que é fundamental, que é básico, obviamente. O Concílio, na primeira frase da Lumen Gentium, precisamente diz que a luz dos povos é Cristo, não é a Igreja, é Cristo. E depois diz que a Igreja é, em Cristo, sinal e instrumento da comunhão, da união íntima com Deus e da fraternidade humana, da unidade do género humano. O que quer dizer o seguinte, que tudo o que na Igreja existe, doutrina, leis, normas, estruturas, tem como única finalidade ser esse sinal, dar algum indício, alguma transparência de como o acontecimento de Jesus é significativo para a humanidade. E, portanto, nós temos de nos perguntar o que nós fazemos no dia-a-dia, no nosso cotidiano, com os nossos limites e as nossas falhas, mas também com aquilo que corre bem. Nós temos de nos perguntar o que é que isso diz, de facto, a um mundo para quem, acreditamos nós, Jesus Cristo tem significado. E nunca podemos esquecer, ou pelo menos pergunto muitas vezes, que esse significado não é só para aqueles que vivem ao nosso lado. São já 7, quase 8 mil milhões de pessoas em todo o mundo. E Jesus não veio só para nós, não é? Portanto, essa pergunta da missão, da abertura, do questionamento que nos é feito por pessoas que normalmente não estão dentro da Igreja, ou que estão, digamos assim, a meio caminho, umas vezes sim, outras vezes não, essa é que é o grande desafio que a sinodalidade tem de enfrentar. É também um apelo muito grande ao essencial. Temos que nos despojar muito de interesses pessoais, de pequenas quintas, de pequenos grupos, mas olhar aquilo que é essencial. E essa é talvez a grande dificuldade, o perder coisas que tínhamos como muito nossas, não é? O grupo a que pertencemos e que parece que o nosso caminho é todo por ali, e estar aberto à escuta, ao caminhar com o outro. Sim. Eu creio que sim, é exatamente essa concentração no essencial a todos os níveis. Nós podemos perguntar o que é o essencial na liturgia,
o que é o essencial na doutrina, o que é o essencial no modo de organizarmos a vida pastoral. Por exemplo, na liturgia, indubitavelmente, nós perdemos-nos com acessórios, não vou agora aqui estar a mencionar alguns, são claramente acessórios, que podem ajudar as pessoas, mas não são, digamos, um fim em si mesmo. E quase que nós sacralizamos isso como se a celebração da fé tivesse de ser assim, daquela maneira, com aquelas vestes, com aqueles hábitos, com isto e com aquilo, quando na realidade o essencial não passa por aí. E esquecemos, por exemplo, o silêncio, esquecemos aquilo se aquilo que nós dizemos é minimamente entendível, esquecemos porventura que é preciso condições mínimas de comunicação, também na celebração e nas nossas comunidades, obviamente, mas também para que, de facto, isso aí é que está, é por aí que passa o essencial, não é, portanto, por um conjunto de ornamentos que... Falou no silêncio, por acaso foi é algo que é referido em algumas sínteses, a necessidade de trabalhar o silêncio, de uma oração que, também criativa e inovadora, diferente, que crie novas formas. Dá a sensação que a Igreja por vezes entra assim numa velocidade de cruzeiro, não é? Em que está tudo previsto e encadeado e deixa de se pensar e de ser criativo. É necessário esta frescura também criativa dentro das práticas pastorais e eclesiais da Igreja? Sem dúvida. Essa criatividade nos vários níveis, mas continuando ainda um bocadinho no nível da celebração, há aspectos que de facto chocam e deixam alguma interrogação, exatamente porque não são criadas condições, pela rotina sobretudo, não são criadas condições para que aquele tempo seja um tempo realmente de escuta de Deus, um tempo de oração. Dou um exemplo muito pequeno, mas que julgo que é importante. Nós temos nas nossas celebrações eucarísticas o chamado ato penitencial no início da celebração. Muitas vezes aquilo é uma mera rotina, e mal se disse uma palavra, reza-se a confissão, e quer dizer, quase que não há tempo, o tal silêncio, para minimamente a pessoa entrar um bocadinho dentro de si, porque é também assim que entramos no acolhimento de Deus e na nossa vida concreta. E portanto, esses aspectos e outros, claro. A questão da sinodalidade neste momento, o que vai exatamente exigir, portanto, por um lado é sem dúvida, como disse, essa escuta séria, transparente, e essa escuta tem um nome, digamos, que nós dizemos, é escutar aquilo que os fiéis, na sua busca de fidelidade a Deus e aos homens e aos seres humanos com quem nós vivemos, nos têm a dizer o que é que sentem que está bem, o que é que sentem que está mal, etc. Mas, simultaneamente, é uma tarefa que tem de ser muito criativa. Criativa porquê? Se nós vemos a realidade, se nós analisamos as coisas e estamos abertos a uma mudança, essa abertura à ação do Espírito de Deus, que isso é fundamental, então vamos nos perguntar o que é que eu aqui posso fazer de diferente. Claro que há caminhos que são difíceis, aquilo que falávamos há bocadinho, esta abertura aos outros, sobretudo aos que estão de fora, não é fácil. E há aqueles que são diferentes. Diferentes, exatamente. Não é fácil, exige maturidade, exige tolerância, exige capacidade de ir ao encontro das pessoas. Mas isso é possível, com a graça de Deus e com também o nosso esforço humano. Isso é possível. Mas temos de dar passos criativos, também a nível estrutural. Por exemplo, nas nossas paróquias tem de haver, mesmo que a nível do direito canónico universal não seja obrigatório no sentido estrito, tem de haver um conselho pastoral. Mas é um conselho pastoral em condições, que seja representativo, que esteja aberto até a pessoas de fora, que tenham alguma coisa a dizer, um conselho pastoral que participe nas decisões, que não seja meramente um órgão consultivo, mas que, sem pôr em causa a palavra que pertence a quem preside e aquele que está na continuidade do testemunho do Ministério Apostólico. Mas
mas não podemos continuar, quer dizer, digamos, a querer que as pessoas participem, que as pessoas estejam empenhadas quando lhe damos um papel meramente consultivo ou até pior, nem sequer lhe damos essa oportunidade. Foi até, recordo, foi até sugerido conselhos diocesanos em que as paróquias estejam representadas e possam partilhar entre elas esta experiência de caminho. Sim, exatamente. E aqui agora há várias possibilidades, conforme os locais, as situações, conforme também a tal criatividade que o bispo que presida uma diocese e as pessoas mais responsáveis que estão empenhadas, que elas podem realmente sugerir, concretizar, sem medos, e sobretudo conscientes de que este processo é um processo que não tem outra razão de ser, senão que nós sejamos mais autênticos, mais transparentes, mais fiéis no nosso testemunho de vida cristã. Fez-se uma experiência, mexeu muito em muitas comunidades. Importa agora que não se fique sentado à espera do que sair no final de 2023 do Sínodo em Roma. Há toda uma dinâmica que se iniciou e que convinha agora dar continuidade, não é? Exato. Esse é o risco que neste momento nós podemos correr. Por um lado, porventura por algum cansaço de alguns, por uma certa frustração, não tenha dúvidas que há muita gente que continua a dizer isto é uma moda, sinodalidade é uma palavra de moda, isto passará, mais dia, menos dia. Portanto, aqui o que vai estar em causa é novamente, por um lado, a nossa capacidade de cristãos do empenhamento, porque essa é a base de tudo, quer dizer, a raiz de tudo isto é, no fundo, o grau de consciência cristã e o sentido da corresponsabilidade que faz parte do nosso batismo. Agora, também é muito importante que, quer a nível paroquial, a nível das comunidades religiosas, a nível das dioceses, que haja impulsos e, portanto, que se possa, digamos assim, mostrar o desejo e a força e a capacidade de continuar. Não serão os mesmos grupos, não serão todos os grupos, mas eu creio que aqui estão percebidas determinadas questões que não podem, e tarefas que não podem ficar, digamos, paradas. Por exemplo, daquilo que eu já li, e não só aqui em Portugal, mas mesmo toda a gente é unânime que praticamente os grupos que as nossas comunidades estão envelhecidas e os jovens têm-se vindo a afastar cada vez mais. E, pelos vistos, até agora, num caso ou no outro, sobretudo, não se têm sentido muito motivados a participar. Quer dizer, nós não temos conseguido que participe. A questão da mulher na Igreja e com todo o complexo de questões e de situações que precisam de ser refletidas, isso não é uma questão que pode ser colocada debaixo da mesa mais. A questão dos ministérios. A Igreja nós na Igreja não precisamos que cada um, e isso até não faz sentido, exerça um ministério. Precisamos de atenção aos carismas, aos dons, aos serviços, mas a realidade ministerial, seja o ministério ordenado, seja o ministério laicais, é fundamental. E, portanto, se o ministério de catequista não é um ministério instituído com todas as suas condições e exigências, isso significa que o conjunto da vida de uma comunidade cristã não está a funcionar bem. Portanto, aqui há passos que têm de ser dados e nesse sentido é que eu julgo, continuo, já o referi atrás, e penso, o grande acontecimento deste caminho sinodal, deste esforço no sentido de uma igreja sinodal, é precisamente o processo, é pôr em movimento, pôr em marcha, e depois Deus fará o resto. E este processo é essencial para que a Igreja tenha impacto no mundo, para que o seu testemunho seja realmente relevante. Sem dúvida. Desde logo para eliminar um certo contraste que existe, quer dizer, o contraste que existe entre pessoas que vivem num mundo cada vez mais com instrumentos de comunicação, de encontro, de diálogo, etc.,
que têm sentido de uma responsabilidade cívica. Nós estamos constantemente a apelar às pessoas que exerçam a sua responsabilidade cívica e, simultaneamente, o contraste com uma igreja onde praticamente, digamos, muita gente, eu vou usar uma expressão forte, mas é que neste momento me lembro, são condenadas à mudez. São condenadas a praticamente não poderem ter uma palavra ativa e participativa nas decisões que são importantes para a vida da igreja. Agora, como há bocadinho já se sublinhava, tudo isso tem um objetivo. É, por isso, o tema do sínodo é realmente a identidade e missão da igreja. E, portanto, é a busca dos caminhos mais adequados, sabendo sempre, não tínhamos ilusões, quer dizer, o Evangelho de Jesus é exigente, não é fácil. E não força ninguém. A resposta das pessoas será sempre livre, deve ser sempre livre. Mas é preciso que haja condições para que esse anúncio do Evangelho seja credível. E muitas vezes nós bloqueamos isso. Muito bem, vamos continuar a acompanhar com todo o interesse este processo que esperemos que não arrefeça, não é? Agradeço muito a sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Ficamos por aqui. Já sabe que pode acompanhar a atualidade informativa na Igreja Católica em agência.eclésia.pt. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.